Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Quero acolhê-los com as palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 26 e 27, que diz assim: E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Com imensa alegria e liberdade, podemos nos reunir na presença daquele que nos ama como somos. Não precisamos ter medo dele, pois ele já veio ao nosso encontro. A você que nos visita, tenha certeza de que estamos na presença daquele que não quer causar medo, mas nos ama profundamente. Sejam muito bem-vindos. Vamos adorar cantando. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça. Obrigado, Pai Celeste, porque tu vês os nossos medos e conhece as situações em que estamos envolvidos. E nesta situação, o Senhor nos dá a sua palavra que revela a sua presença entre nós. Dá-nos ouvidos para ouvir o que tu estás falando conosco, aonde nós estamos. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém. Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas devido ao pecado, essa imagem e semelhança ficou obscurecida. Então quero convidar a todos a confessar os seus pecados, para que possamos clarear essa imagem e semelhança que temos de Deus diante das pessoas. Vamos orar. Querido Pai, Tu és santo. Tu és também um Pai repleto de amor. Ficamos admirados com a Tua grandeza e o poder manifestado em tudo o que criaste. Quando olhamos para as nossas atitudes e para o nosso coração, percebemos o quão pecadores somos e o quanto estamos precisando da Tua graça e perdão.
tem misericórdia de nós e perdoa-nos por nossa desobediência, falta de amor a Ti e ao nosso próximo. Ajuda-nos a ouvirmos o Teu chamado para irmos a Ti e nos aproximarmos sem medo. Pelo nome de Teu Filho Jesus Cristo que oramos e pedimos perdão, Senhor, perdão. A proclamação de perdão vem de 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você crê nisso, se você confessa de coração a Deus, seus pecados são perdoados. Confie em sua palavra. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 9, 7, retrata muito bem como a Igreja Metodista em Pinheiros vê a questão de ofertas e dízimo. Diz assim o texto: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A oferta e o dízimo têm que ser dado de coração. E eu agradeço muito a vocês que têm feito isso. Muito obrigado. Alguns dos nossos avisos: o nosso coral volta aos seus ensaios nesta terça-feira, dia 8, às 19 horas. Todos estão convidados para participar deste coral. Quero também dar as boas-vindas ao nosso pastor acadêmico, Mateus Bachega, juntamente com a sua esposa, que a partir de hoje integra o corpo pastoral da nossa igreja. Sejam bem-vindos. E domingo que vem, vocês o verão aqui no nosso culto do YouTube. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Olá, eu quero saudar a todos, todas, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está junto com a gente, participando deste culto de louvor, de adoração e de ministração da Palavra de Deus. Hoje que é o 5º domingo do período pós-Epifania, tempo comum. E no tempo comum a gente celebra a manifestação de Deus no dia a dia, no cotidiano, o fato de que Deus está presente e Ele tem cuidado de nós. E eu quero convidar você para nós acompanharmos aqui a leitura do texto bíblico. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje também é o 1º domingo de fevereiro, e é sempre no 1º domingo de fevereiro
que a gente marca o início do ano eclesiástico na Igreja Metodista. As nomeações pastorais são feitas sempre até o dia 31 de janeiro e a nova nomeação é feita a partir do dia 1º de fevereiro. Então hoje é o primeiro domingo e eu expresso aqui a minha alegria, a minha gratidão a Deus por fazer parte da equipe pastoral junto com o pastor Silas Castro Camussato e agora também junto com o pastor acadêmico Mateus Bachega. Então uma alegria, um privilégio, a minha alegria pela vida da igreja e pela forma como a igreja nos acolhe. E também a terceira região e ao Bispo Pérez. Muito obrigado por esta oportunidade, por este privilégio. É um privilégio estar na Igreja Metodista em Pinheiros e é um privilégio também ser escalado aí pelo nosso pastor para trazer hoje a ministração da Palavra de Deus. E um texto muito significativo que já tive inclusive a oportunidade de compartilhar em outros momentos, e no ano passado eu sei que eu ministrei sobre esse texto, mas gostaria de hoje abordar de forma um pouco diferente e falar aqui sobre a experiência com o nosso Deus. E aí eu convido então você para acompanhar então essa ministração. E queria falar sobre as referências do culto cristão e a experiência com Deus. Então, no texto que nós lemos, aqui de Isaías, nós temos a descrição de uma experiência com Deus. A experiência de Isaías, um homem que cumpriu um importante papel na história da salvação, pelas profecias que foram registradas em momentos significativos da história do povo, e especialmente pelo anúncio da vinda do Salvador. Em tempos difíceis, ele trouxe a voz de Deus, com denúncias e confronto ao pecado de todo o povo, mas principalmente a profecia de Isaías confronta o pecado dos líderes, dos reis, dos príncipes e também dos sacerdotes. Era um momento difícil, e o momento difícil ele é explicitado principalmente na afirmação que é feita logo no início, quando ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias. Isso indica para nós um tempo de crise, de perda, de decepção, porque o rei Uzias é identificado como um rei que fazia o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Alguém que estava lá no seu posto e agradando ao Senhor com a forma como ele agia, mas que se descuidou, que se tomou uma atitude precipitada, né, e sofreu as consequências daquela atitude e morreu. Então, o Isaías tem essa experiência nesse tempo. No ano da morte do rei Uzias é que ele teve a sua experiência. Essa experiência de Isaías é conhecida como o seu chamamento por Deus, e é tido como um referencial para muitas outras experiências de muitos servos e servas de Deus. Quando ele diz, eu vi o Senhor, quando ele diz, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, e ele também diz que ele respondeu diante de Deus. Um outro ponto importante sobre essa experiência é que ela é tomada como referência para a prática litúrgica de muitas igrejas cristãs, especialmente as igrejas protestantes e, no caso, a nossa igreja metodista. As nossas normativas afirmam que a estrutura da nossa liturgia segue a referência de Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 8, essa parte que nós lemos. Significa que, ao organizarmos os diversos momentos, as diversas experiências de culto que nós prestamos a Deus, ela precisa seguir a ordem descrita no texto, com um momento de adoração, um momento de confissão, de louvor, de edificação e de dedicação. E é importante ressaltar que a nossa concepção de culto e de liturgia, o culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. A liturgia é o que acontece no encontro. Então, o culto é um encontro, a liturgia é o que acontece.
e nós tomamos cuidado com a nossa liturgia. Nós trabalhamos uma ordem do culto, temos feito isso rigorosamente. O pastor Silas tem sido cuidadoso na forma de orientar, nós temos cuidado dessa parte na nossa igreja metodista em Pinheiros, e a nossa igreja metodista, de forma geral, ela regulamentou, ela estabeleceu normativas que orientam a nossa celebração litúrgica, a expressão da nossa fé no culto que nós oferecemos a Deus, mesmo que permitindo liberdade, para que a nossa expressão tenha espontaneidade, para que a nossa expressão tenha características diferentes, mas ela segue normativas, ela segue orientações que são pautadas na palavra de Deus. Então, o culto como encontro celebrativo entre Deus e o seu povo, e a liturgia como aquilo que acontece no culto. Uma outra forma de conceituar o culto é como serviço comunitário oferecido a Deus pelo seu povo, como adoração à Trindade. O serviço que nós oferecemos a Deus é adoração à Trindade. Mas o culto que nós ofertamos, o serviço que nós fazemos diante de Deus, ele é também a solidariedade para com o povo de Deus. E a gente sempre tem que pensar que o povo de Deus é muito maior do que o povo que a gente conhece. O povo de Deus é muito mais do que a nossa congregação, é muito mais do que as pessoas que a gente identifica como parte da nossa fé. O povo de Deus é todo o povo, porque Deus quer cuidar de todo o povo, e ele procura, e ele vai sempre na direção também daquela pessoa que está desgarrada, daquela pessoa que está distante, e ele quer alcançar essas pessoas porque elas são alvo do seu amor. Então, o serviço que nós prestamos a Deus, ele precisa ser muito abrangente. É o culto oferecido em adoração à Trindade, mas é também o culto ou o serviço que nós prestamos a Deus quando nos dedicamos a alcançar as pessoas nas suas necessidades. Seja com um abraço, com os ouvidos para ouvir, para acolher, ou com as mãos estendidas para oferecer algo que vá ao encontro da necessidade, da carência daquela pessoa naquele momento. Então, no culto cristão, nós temos uma riqueza muito grande de recursos e possibilidades, a começar dos textos bíblicos, das orações, dos cânticos, das poesias, da pregação, dos gestos e posturas, os testemunhos e partilhas das experiências da vida das pessoas, da vida da comunidade e até a vida da sociedade, a vida do mundo todo. Porque no culto nós trazemos as alegrias e as dores do nosso tempo, do nosso povo e do povo em geral, para apresentar diante de Deus. A questão é que todos esses recursos e possibilidades, que são muitos, eles precisam ser organizados minimamente, respeitando a ordem descrita na experiência do encontro com Deus, como está em Isaías 6, mas também em diversos outros textos bíblicos, nos Salmos, nos profetas, nos livros históricos, nos evangelhos, nas cartas, nós vamos sempre encontrar referencial de ordem do culto, a descrição do momento da experiência com Deus. E uma delas no evangelho é a experiência daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, no dia da ressurreição de Jesus, e eles ainda não tinham tido a experiência da ressurreição. E eles estão lá no caminho conversando, e aí o evangelista diz que Jesus se aproximou e ia com eles. E Jesus passou a conversar com eles, indagando, perguntando, e eles respondendo, e aí Jesus expôs para eles as Escrituras. E no final, quando Jesus estava lá partindo o pão na casa deles, os olhos foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Jesus desapareceu da presença deles e eles lá conversando. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora se levantaram e foram para Jerusalém para contar o que tinha acontecido. Então a experiência é do encontro. É a experiência dessa comunhão, na experiência da adoração,
do reconhecimento dos pecados, das fragilidades, da ministração da palavra e da dedicação para o serviço, para o testemunho, para a evangelização. Então eu quero fazer aqui alguns destaques. O primeiro, na experiência de Isaías, o primeiro destaque é para a experiência da adoração, que é descrita aqui no texto, na parte em que Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus pés, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É a experiência do encontro, da revelação, do reconhecimento da grandeza, da santidade, da glória de Deus. Irmãos e irmãs, o nosso culto a Deus, seja lá na igreja, seja no nosso momento particular, ele precisa começar com essa experiência de reconhecer Deus grande, poderoso, santo, alto, majestoso, de reconhecer o nosso Deus, e é a presença, é a glória, é a santidade de Deus que revela quem nós somos, pequenos, pecadores. Então começa com essa experiência da adoração. O segundo destaque é para a experiência de Deus, que Isaías teve com Deus, na confissão de seus pecados, no reconhecimento da insignificância e da indignidade humana diante daquele que é cheio de glória, cheio de majestade e de santidade. Não somente o pecado pessoal, mas também o pecado comunitário. Isaías disse assim, ele está relatando: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, como em decorrência da experiência de adoração, a gente tem a confissão. E em decorrência da confissão de pecado que nós fazemos, aparece aqui em destaque a experiência da graça de Deus, que manifesta o perdão, em que os nossos pecados são perdoados e nós somos purificados. É a ação do próprio Deus nos livrando do pecado, nos curando, nos limpando. E ele disse assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Na leitura que eu fiz no início, com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, lá no culto que nós realizamos, inclusive hoje, que começou com o momento de adoração, com expressão de adoração, nós tivemos logo em seguida os recursos trazidos, né? A leitura bíblica, a oração, a orientação, a chamada pastoral para a confissão, para o arrependimento e a declaração do perdão. Eis que a brasa tocou os teus lábios e os teus pecados foram perdoados e a tua iniquidade foi tirada. Então, e o terceiro destaque é para a experiência de ouvir a voz de Deus, o que só é possível com essa experiência da adoração e da confissão. Nesse contexto do chavamento, nesse contexto do encontro, da experiência com Deus. Esse é o ponto em que ele disse assim: depois disso, ou seja, daquelas experiências da adoração, da confissão, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É o que nós chamamos na ordem do culto de edificação, ou a pregação. É o momento em que Deus fala de uma forma específica, de uma forma consistente ali, indicando um caminho, indicando uma direção, apontando desafios para que as pessoas se posicionem, para que as pessoas se respondam. E aí, então, nós temos o último destaque, na descrição da experiência de Isaías. É que ele, depois de passar pela experiência da adoração, da confissão, do perdão e da edificação, agora ele tem condição plena de responder a Deus e dizer: eis-me aqui,
envia-me a mim. E aqui sempre eu lembro da experiência de Maria, quando o anjo chegou para anunciar que ela conceberia e daria à luz a um filho e que o seu nome seria Jesus. Um desafio muito complexo. E ela disse assim: eis, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E a gente tem muitos outros relatos na Bíblia de pessoas que, na experiência com Deus, se dispuseram. Na experiência com Deus, responderam dizendo: aqui estou eu, então usa a minha vida, Senhor. Isso só foi possível depois de ele passar pelas experiências da adoração, da confissão, do perdão, a edificação. Quando ele disse: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Só aí ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é uma sequência, a ordem do culto. Aquele culto do domingo à noite e aquele culto que a gente também faz no nosso cotidiano, no nosso recôndito, no nosso lugar reservado e às vezes e também junto com a nossa família. Irmãos e irmãs, que nesse tempo e que em cada culto, em cada encontro que tivermos com Deus durante todo este ano, este novo ano eclesiástico, que em cada momento de oração, que nós busquemos essa experiência de desfrutar de um encontro celebrativo com o nosso Deus, que seja a expressão de serviço comunitário, em adoração a Deus e em solidariedade aos da família da fé e a toda a comunidade humana e a toda a criação, na experiência da adoração, da confissão, da edificação e da dedicação, que sejam constantes em nossa vida. Nós tivemos uma queda da energia elétrica aqui, já pela segunda vez agora à noite, e por isso ficou escuro por um momento. Espero que não tenha atrapalhado, a que você acompanhasse o raciocínio, a ministração, e pudesse também ir se posicionando diante de Deus. Nós vamos então acompanhar o cântico de dedicação, e eu convido você para orar, para falar com Deus sobre a sua vida, nesse desafio da experiência com Deus, do culto, do chamamento, e essa experiência da adoração, da confissão, da edificação e da dedicação, entendendo que o momento de louvor também está ali presente e ele é muito importante para nós. Então fale com Deus durante o cântico e nós vamos orar logo a seguir. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo,
Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra é viva. Obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito Santo vai muito além do que falamos, muito além do que nós planejamos. E o Senhor tem o poder, ó Deus, a capacidade de tocar, de envolver, ó Deus, as vidas e de nos conduzir, ó Deus, num propósito do Senhor. Nós queremos dispor a nossa vida, como fez Isaías, dizendo: eis-nos aqui, ó Deus, envia-nos, envia a nós, ó Deus, para fazer a tua obra, para dar testemunho da nossa fé, para levar o teu nome, para levar o nome de Jesus, e que o Senhor seja engrandecido, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar desta experiência, na adoração, no quebrantamento da confissão, na bênção do perdão, ó Deus, na edificação, a experiência do louvor que é tão significativa, Senhor, para as nossas vidas, e na dedicação das nossas vidas para o teu serviço, em adoração ao Senhor e em solidariedade, ó Deus, às pessoas que estão tão necessitadas no nosso tempo. Nos abençoa, Deus, nos despede na tua bênção, Senhor, e no teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Um abraço a todos e todas. Que tenhamos todos uma boa semana.